Olá, tudo bem? Os meus sinceros e cordiais cumprimentos a todos. Gravando mais um vídeo de natureza reflexiva acerca do nosso cotidiano. Nós inflamos e estamos inflados como os sapos. Mas somos e estamos peçonhentos como as cobras. As condições nos tornam assim, ou seja, inflados como sapos e peçonhentos como a serpente. De tal maneira que, em condições pantanosas, condições estas que, para complicar mais as condições, são infestadas por bocas peçonhentas, sair ileso dessas condições, sobrevivermos a estas condições, somente na condição de estarmos de cócoras com os sapos, aprendendo com os sapos. Mas o nosso lado peçonhento é tamanho que poderá nos fazer, ao invés de estarmos de cócora com os sapos, aprendendo com como se sair de situações abocanhadas, como é um sapo diante de uma serpente, nós engolimos o sapo, porque somos em certas condições também serpentes, e serpentes peçonhentas. Pois bem, a razão pela qual os sapos se inflam, usando uma força de expressão, é a mesma razão pela qual nós temos a química do nosso corpo alterada por uma situação de estresse. Ou seja, é um aviso, é uma resposta diante de uma situação ameaçadora. Ocorre que o sapo, com mais recursos do que o homem, ele se infla e depois consegue se desfazer dessa condição de inflado. Mas o que está ocorrendo conosco? Nós estamos nos inflando, mas não estamos nos desvencilhando dessa condição de inflado. Ou seja, nós estamos acumulando cada dia mais uma quantidade enorme de estresse, de tensões do dia a dia, que nós nos tornamos uma espécie de bomba a explodir. E essa tensão que gera uma condição de bomba prestes a explodir, e como não explode, ou se explode, dá como resultado o nosso adoecimento, os sintomas, por assim dizer. Essa situação pantanosa, onde nós estamos inflados por tanto ódio, onde nós estamos inflados por tanta intolerância de cunho religioso, de cunho político, de cunho social, enfim, de todas as naturezas, é o exemplo, a ilustração clara de que nós estamos como um sapo, lutando para sobreviver da boca, das garras de uma serpente. Ocorre que nós somos uma serpente, somos peçonhentos. Por isso, a nossa defesa, que para o sapo seria inflar, e em seguida, passando a situação de ameaça, ele volta à sua condição normal,
nós estamos simplesmente passando a nos picar, a nos envenenar, a nos intoxicar. Isso é que nós chamaríamos de uma péssima qualidade de vida. É o que nós estamos tendo nessas condições pantanosas em que nós nos tornamos ora sapo, inflado, e ora serpente, na condição de envenenamento da nossa alma, das nossas emoções, de tal maneira que nós não estamos conseguindo mais ouvir bem, enxergar bem e agir bem por conta dessa situação de inflável. Até as palavras que nós usamos nos remete à condição limite desta condição de estarmos inflados como sapo. Tipo panelaço, beijaço, pancadão, pedrada, safadão e todos os zões e aços que nós utilizamos para esticar, aumentar as palavras. Portanto, eis a condição que nós chegamos. A condição de sapo ou de serpente. Essa mistura, essa condição híbrida entre uma coisa diferente da outra. De maneira que somente o uso das metáforas, como a que eu estou me referindo agora, na falta de palavras mais apropriadas, porque nós vivemos também num tempo em que as palavras já não mais palavriza, as palavras já não dá mais nome e sentido às coisas, especialmente às coisas dentro de nós, por essa condição de estarmos inflados, por essa condição de sermos a condição de sapo ou de serpente. Pois bem, é nesse ambiente pantanoso e lamacento que temos que ter a humildade de aprender como é que os sapos sobrevivem às armadilhas e às arapucas desse seu habitat natural, desse seu ambiente natural. De modo que, como já falei em outros vídeos, estamos perdendo a capacidade de reflexão. Estamos perdendo a capacidade de raciocinar. E é exatamente isso que nos rebaixa a uma escala inferior de estarmos de cócoras com os sapos, se quisermos aprender as lições. Lembrando que o sapo, em todas as tradições milenares, mitológicas, tem muito a nos ensinar. Tem um príncipe, digamos assim, na alma de um sapo. E é exatamente essa espécie de alquimia que nós temos que fazer conosco. Aprender com a nossa condição de sapo, momentaneamente, para despertar os valores, as condições mais elevadas. Sem isso, nós não vamos sair desse poço pantanoso, que são as circunstâncias dos dias atuais. Marcado por muito ódio, marcado por muita intolerância, por muitos sapos e poucos homens, na condição de pensar, de refletir, de não baixar a condição humana, de não aviltar as condições humanas. Portanto, não engula os sapos. Agindo assim, você estaria se comportando meramente como serpente. Aprenda o que o sapo tem a nos dar como referência de lição nessa árdua luta pela sobrevivência.
a serpente, desde o início da criação, segundo reza os contos, as mitologias, os livros sagrados, ela está lá, à espreita, como uma figura que reúne todos os graus de conhecimento sobre o bem e o mal, e não é à toa que ela esteja lá exatamente no mito fundador da criação humana. Portanto, com esses dois seres diferentes, um a caça, o outro o predador, que hoje se funde na condição humana, nós temos muito que aprender. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado. Tchau.